Olá, vou retomar então a discussão sobre a questão do sujeito no estado limite, ou esses casos borderline, como a nomenclatura psiquiátrica costuma nomear, né, esses pacientes. Bom, na verdade, esses casos que ficam no meio de campo entre a psiquiatria e a psicanálise, na verdade, essa nomeação de casos borderline, né, na borda da psicose, foram inicialmente tratados a partir da psicanálise e não a partir da psiquiatria. Na verdade, o caso mais importante, mais famoso, é o caso de Sergei Pankejev, paciente do Freud, conhecido como o Homem dos Lobos. Justamente esse paciente apresentava uma variação de sintomatologia que fez com que, posteriormente, depois de Freud, se pensasse esse caso como um sujeito no estado limite. Não vou me deter nas particularidades do caso em si, a gente pode até num outro momento trabalhar esse caso. O que é importante dizer é que houve um primeiro diagnóstico de Freud que o colocou como uma neurose obsessiva grave. Entretanto, os outros psicanalistas que vieram a se ocupar desse paciente, mais conhecido como Homem dos Lobos, sobretudo Ruth Mack-Bruwinski, coloca o diagnóstico como sendo um diagnóstico duvidoso entre neurose e psicose, e muitos o alocam justamente nessa categoria dos casos limite, né? Depois desses pós-freudianos, Lacan vai se ocupar do caso de Freud, o Homem dos Lobos, e ele vai voltar a uma leitura do caso focando numa possibilidade de se pensar, né, a foraclusão aí, que há uma foraclusão do significante nome do pai, e o que o alocaria na ordem da psicose, porém, Lacan nos dirá, né, que está mais na ordem de uma psicose ordinária do que propriamente a psicose como nós nomeamos, né? Seria preciso a gente voltar a uma leitura mais apurada do caso para nós podermos pensar o que Lacan quer dizer, né? Quando ele mais tarde também, no caso Joyce, irá colocar o fato de que não se pode pensar Joyce como psicótico, porque a obra funcionou para ele como uma suplência, né? Então, evitando, portanto, a psicose, né? Dentro do campo da psiquiatria, o termo mania vai sustentar uma exaltação de humor, uma excitabilidade psíquica e uma aceleração do pensamento, em detrimento de uma outra possibilidade que seria, esse é o termo mania, que seria a hipomania, ou uma mania branda, e uma outra conceituação que eles chamam
efetivamente de melancolia, que teria como sintomatologia uma lentificação psicomotora, ideias de suicídio, autoacusações, um pessimismo exagerado, né? Esses estados melancólicos. E há uma variação da mania ou da hipomania para a melancolia nesses casos borderlines, ditos borderlines. Na psiquiatria moderna, todos esses casos estão reunidos nesse diagnóstico de transtornos do humor e ficam subdivididos em dois grupos. Um grupo que eles nomeiam de depressão unipolar e um outro que eles chamam de transtorno bipolar, também chamado de espectro bipolar. Ora, na psicanálise não se pensa numa psicopatologia, quer dizer que o diagnóstico psicopatológico não se sustenta para falarmos desses casos, né? Na psicanálise, o diagnóstico visa identificar estruturas de sentido a partir da experiência do sujeito com o outro, na sua relação com o outro. E, portanto, a base do aparecimento desses transtornos ou da estruturação do sujeito a partir desses transtornos diz respeito à constituição edípica desses sujeitos, né? Com todos os afetos e, sobretudo, com a questão da angústia no centro da problemática da bipolaridade. Para a psicanálise, a depressão não é um diagnóstico, mas uma consequência da posição do sujeito frente ao modo de apreensão imaginária que ele tem da sua posição no amor do outro, na sua constituição subjetiva. Por alguma razão, esse sujeito não tem na garantia do significante paterno consistência suficiente que lhe garanta, mesmo que a gente saiba que essa garantia é sempre relativa, que lhe garanta um lugar no amor do outro. Esses sujeitos ditos borderlines, ou como Jean-Jacques Racial nomeia muito bem, no estado limite, né? Esses sujeitos apresentam uma sintomatologia, e aí a gente pode retomar um pouco aquela discussão sobre a questão da memória. Eles apresentam uma sintomatologia, uma manifestação sintomática que fala da angústia destes sujeitos, da impossibilidade deles se reconhecerem suficientemente no campo do simbólico. Então, por alguma razão, eles estão no simbólico e não estão, né? Eles estão, como se o significante nome do pai os sustentasse, mas de maneira frágil, não lhes dando nenhuma garantia efetiva. E aí a questão da memória diz respeito justamente à estruturação desses sujeitos. Então, por alguma razão, no período antes da aquisição da fala e da linguagem, algo do traumático da relação com o outro se manteve, né, fixado para esses sujeitos. E aí isso, de certo modo, explicaria a extrema angústia desses sujeitos e essa variação, essa labilidade humoral que vai de acordo, né, com as respostas imaginárias que estes sujeitos encontram no mundo. O que eu quero dizer é, se o mundo lhes é favorável, se determinada situação lhes é favorável, isso provoca neles um estado de excitação extrema. Se o mundo, por alguma razão, o retrai, o coloca, né, a esse sujeito numa situação de insegurança
ou de franco questionamento, estes sujeitos deprimem, né? Então essa variação do humor fala do modo como esses sujeitos, por uma fragilidade simbólica, se apegam, né? Tomam todas as figuras imaginárias como bengalas para essa fragilidade que eles têm em se fazer representar na cena do mundo, né? Então é como se eles não tivessem muita clareza, porque a memória que eles têm é uma memória traumática, excessivamente traumática, né? Desse encontro com o outro, né? Desse encontro com a linguagem e com o campo do outro. A sintomatologia desses sujeitos varia muito. Nós vamos falar disso da próxima vez. Tchau!